Bem-vindos a mais um Café com os Fês. Hoje a gente tá... Ai, amor, pingou, amor. Olha aqui, sujou o negócio. Hoje a gente tá com uma caneca diferente. Ó, vocês estão vendo que tem uma nave e tá escrito Fernanda aqui. Fernando Do Fê aqui. tem a nave e tá escrito Fernando. A gente ganhou essa caneca de uma aluna. A gente ama esses presentes que são personalizados. Então hoje, em homenagem à Ari, estamos com a caneca. E por que que tem uma nave na nossa caneca? No episódio anterior a gente estava com essas camisetas e a gente esqueceu de falar sobre elas, a gente queria falar sobre elas. O tema de hoje é autenticidade, tá? Só pra vocês não saírem daí, fica aí. Tô modelando. Então essa do Fê tem a nave, do Seja Você, e aqui ó, hashtag membro da nave. Porque esse é um apelido que a escola ganhou com o passar dos anos. Os alunos chamam a nossa escola de nave. Eles falam que quando eles entram na nave... Bora subir na nave, né? Eles falam muito disso. Eles sobem na nave e vão para um mundo de expansão de consciência, onde conseguem olhar a vida com outras percepções. Onde eles podem ser autênticos. Exatamente. E isso é um dos feedbacks que a gente recebe mais da nossa comunidade, é como aqui eles são vistos por quem eles são, que eles podem ser quem eles são, que eles não precisam esconder partes, que eles não precisam tirar pedacinhos deles para pertencer. Tá sujo aqui, vou pegar um papel. Gente, é assim mesmo. Que feio, né, gente? Olha só a coisa horrorosa. Olha que coisa horrorosa. Mas isso é autêntica, ela tá fazendo ao vivo. Eu não ligo, não. Deixa eu aproveitar então aqui, ó, que eu deixei derramar também. E aí os casais vão ficando parecidos, né? Eu ligo muito mais pra essas coisas, mas enfim, sou eu. Então, hoje... Então, e se vocês quiserem adquirir as camisetas, a gente vai deixar no link aqui do vídeo a loja que a gente tem do Seja Você dentro da Reserva Inc. E vocês podem encomendar e eles entregam direto na casa de vocês. Tem camisetas e moletons, tá? Então, falando aqui, né, sobre autenticidade. E acho que a gente começa com essa reflexão, que a autenticidade é algo que hoje em dia as pessoas estão falando muito e é a palavra da moda. A autenticidade. Vamos ser autênticos. E aí, vamos para um ponto oposto, quando a autenticidade pode se tornar uma prisão. Eu queria trazer um questionamento antes, né? Se fala muito sobre autenticidade, mas será que a gente está realmente conseguindo viver a autenticidade no nosso dia a dia, na nossa vida? A gente está conseguindo ser quem a gente é ou a gente está se aprisionando a partir de referências externas para ser quem a gente é? E na verdade não é. Ficou confuso? Vamos explicar então. Uma coisa muito importante, quando a gente vive de acordo com a nossa verdade, e isso é ser autêntico, o nosso corpo ele vai se sentir mais leve, mais livre. Quando a gente começa a sentir muitas tensões, o corpo já está emitindo um sinal, algo não está certo, então eu não estou indo ali pelo meu caminho. Então, será que realmente eu estou sendo autêntico? E aí eu vou trazer uma história pessoal, que eu sempre fiz as coisas do meu jeito, rebelde, né, amor? Não, imagina, um ariano super, assim, nada rebelde. E, claro, tive os meus tropeços, mas na maior parte das vezes as coisas davam muito certo. E aí, Por isso ele permanecia fazendo do mesmo jeito. E aí quando nós vivenciamos a época da pandemia, o mundo mudou, agora tem que digitalizar tudo. E aí fomos passando de especialista em especialista dizendo, vocês têm que fazer tal. E algumas coisas sim eram interessantes, mas muitas vezes tinha que se encaixar. Eu estava muito mais me encaixando, por mais que eu falasse, né, coisas que eu acreditava. Não, tem que ser num outro formato. Você não pode expor da forma que você expõe, porque isso pode afastar as pessoas. Só que ao mesmo tempo eu não me conecto com quem eu deveria me conectar.
E isso começou a se tornar uma prisão e tirar a minha energia de uma forma que eu comecei a aparecer muito menos nas redes sociais e antes menos nas redes sociais e eu aparecia muito mais. Só que eu fui perdendo com o tempo a minha voz, parecendo que eu estava sendo autêntico, mas não estava sendo autêntico. Será que a gente, até por conta das redes sociais, não está sendo autêntico de uma forma mais forçada, mais ensaiada? E aí a gente está só trocando uma máscara por outra, né? Eu acho que as redes sociais, elas convidam a gente a essa... Fala assim, para você, sei lá, ter mais seguidores, para você crescer, você tem que ser autêntico. E aí, ao invés de você olhar para dentro para descobrir essa autenticidade, você olha para fora para falar como que é ser autêntico. Nossa, aquela pessoa que eu considero autêntica, ela faz assim. Então acho que eu vou fazer assim. Daí eu vou estar sendo... Mas vocês percebem que as referências estão trocadas. Pra gente poder, só um minuto, pra gente poder ser autêntico, a gente tem que olhar pra dentro, para aquilo que faz sentido pra gente. Né? Quando a gente começa a olhar pra fora, por quê? Porque hoje em dia a sociedade nos cobra a autenticidade. Né? É autenticidade como performance. Olha que loucura. Então, assim, seja autêntico, faça as coisas de forma autêntica, produza conteúdos autênticos. E as pessoas, elas estão ficando com receio da autenticidade delas não agradar. Então, elas começam a olhar para pessoas que elas consideram autênticas e falar: olha, isso é autêntico, vou fazer. Mas daí já não é mais autêntico, porque não é a partir de mim, é a partir do outro. É que a partir da sua fala tem que me ver os arquétipos. Nossa, eu pensei nisso também. Qual que é o meu arquétipo? O meu arquétipo... Opa, será qual é o meu arquétipo? Ou qual é a forma que eu vou conseguir falar de uma forma que vai encantar as pessoas? Porque, como a Fê falou, eu estou pensando em ser autêntico para agradar o outro. Se eu estou pensando em ser autêntico para agradar o outro, eu estou sendo autêntico. E assim, não tem nada de errado com os arquétipos, tá? Assim, eu acho que esse conceito dos arquétipos, ele vem do Jung, o conceito dos arquétipos vem do Jung, e isso foi transformado dentro do marketing, né? E quando a gente fala de arquétipos, a gente está falando de um símbolo que contém muitas coisas. E aí tem, né, eles desenvolveram lá 12 arquétipos, e aí para as pessoas poderem saber com quem elas estão falando, o público, a gente tem que saber o arquétipo das pessoas que me seguem, o arquétipo das pessoas que compram de mim, qual é o meu arquétipo. E aí as pessoas, ao invés de olharem para dentro, de novo, né? Olharem para dentro e perceberem quais são os meus valores, o que é importante para mim, do que eu não abro mão, o que me dói, o que me fere, aonde eu me expando, aonde é a minha zona de potência, e aí entender, olha, isso aqui eu acho que lembra esse arquétipo aqui. Não, as pessoas falam assim, não, eu quero ser esse arquétipo. E aí elas tentam construir uma imagem baseada naquele arquétipo para falar com aquele público que elas acham que elas têm que falar. E aí, gente, a gente já fugiu da autenticidade completamente, né? Porque, de novo, passa a referência a ser externa e não interna. Uma outra coisa que veio também por conta de toda essa mudança que a gente teve no cenário, vocês têm que ter um curso gravado. Vocês têm que gravar vídeo. Não, mas por que vocês ficam fazendo curso ao vivo, sendo que vai ser financeiramente muito melhor se vocês gravarem tudo, vocês vão ter tempo disponível. Gente, isso a gente gravou, a gente chegou a gravar cursos porque é importante ter, para os nossos alunos terem essa parte offline, porém a gente não pode deixar de dar curso ao vivo e curso presencial, porque isso faz parte da nossa autenticidade. É interessante isso, amor, porque uma das coisas que as pessoas da comunidade, nossos alunos, eles falam é o quão autêntico nós somos, né? Até o Café com os Fês, ele vem dessa forma, né? Do nosso jeito, com a nossa cara, com os nossos temas, na nossa cozinha. Nada de ficar fazendo corte e, não, isso daqui não ficou legal, vamos voltar ao vídeo. E a gente, durante, sei lá, todo esse tempo que a gente vem, tanto no YouTube quanto no Instagram, a gente nunca se perdeu da gente, mas sim, em diversos momentos a gente tentou se encaixar naquilo que era necessário. Então a gente tinha uma referência interna, que a gente não abria mão, os nossos valores, aquilo que era importante pra gente, porém enquadrado num formato que era o formato necessário para aquele momento da sociedade, né? Então a gente estava sendo autêntico,
porém também estávamos nos encaixando. Então, dentro daquele formato que foi pedido, então, por exemplo, as aulas gravadas, a gente fez do nosso jeito, mas com o pedido de como teria que ser. É confuso, mas é real. E sim, hoje em dia a gente tem algumas coisas gravadas. Essas coisas fluíram? Verdade. Não. Não. Eu acho que o Fê nunca tinha feito essa reflexão. Por isso foi um choque aqui. Ups, é verdade. Agora, as nossas coisas que são híbridas, ao vivo, presenciais, que é o nosso forte, que é o que a gente gosta do contato, da conexão, do olho no olho, isso flui super bem. É o que a gente fala de que pra gente sempre fluiu no offline, né? E no online não, mas não é o online. O online, ao vivo, flui super bem, porque as pessoas estão conectadas com a gente. Agora, tudo que a gente gravou, e são excelentes cursos, São tá? excelentes. Quem assiste fala, ficou muito bom, tá didático, tá simples. O conteúdo é excelente. Agora, não flui por algum motivo. E será que tem a ver com esse conflito que teve entre a necessidade do meio e as nossas necessidades? E o quanto a gente tentou se encaixar num formato, mesmo fazendo a partir de um lugar que era autêntico para nós? Acaba de me vir mais uma vez recalcular a rota. Oh my God. A gente tá sempre recalculando rotas, né? E aí me vem uma coisa, gente, estou chocado aqui mesmo, né, com o que a Fê falou, já mexeu aqui internamente e vamos seguir, continuar, lembrei. Questão dos arquétipos, e isso várias pessoas já viram, eu tenho consciência, fiz teste também, deu o meu arquétipo do rebelde. Gente, que será? Só que é interessante que nas redes eu não consigo ser rebelde. Porém, quem participa das aulas ao vivo, presenciais, consegue perceber esses momentos porque é espontâneo. E é autêntico, não é assim, eu vou gravar como a minha voz é essa. Não, mas naquele momento eu não quero ser rebelde. O rebelde, ele sai natural e a autenticidade, ela é natural. E tem movimento, né? Eu não tô dentro de uma estrutura fixa, então assim, ele não é só rebelde. Ele tem todos os arquétipos dentro dele, que dançam dentro dele, porém, o que se sobressai, em muitos momentos, é o rebelde. Porém, ele não tá presente o tempo todo. Ele não molda a personalidade dele e fixa, e enrijece, e engessa nisso, né? Quando ele tá dando aula ao vivo, quando ele tá falando das coisas ao vivo, tem uma dança rolando ali dentro, né? Você tá me terapeutizando, você tá fazendo um processo de autoconhecimento comigo ao vivo. Não era a intenção. Porque é verdade, muitas vezes eu entro no arquétipo do sábio, eu quero trazer uma reflexão, então o tom de voz sai de outra forma, a reflexão que eu tô fazendo no momento. Assim como a Fê, ela é muito doce, ela tem um abraço maravilhoso que as pessoas amam. Às vezes na aula, ela entra direto que as pessoas, obrigado, eu já posso ir embora hoje. Ela também sabe ser direta quando precisa ser direta, quando aquilo vai ajudar a pessoa, ou quando a pessoa precisa, como uma aluna nossa trouxe, choque de realidade. Então ela não vai ser só fofa. Não, gente, a gente não é uma coisa só, né? Nós somos movimento também. E claro que a gente tem traços de personalidade que são mais marcantes, porém a gente tem tantas outras coisas, né? Infinitas coisas dentro de nós, e isso que é muito legal. E isso é autenticidade. É se permitir dançar com aquilo que você sente e flui no momento. A autenticidade, ela inclui tudo. A autenticidade não exclui, né? Então, se eu estou tentando performar, se eu estou tentando ser algo que o outro quer, eu estou excluindo todo o resto. Então, isso é importante. A autenticidade inclui, assim como as leis numa das leis da constelação, tudo que eu sou pertence. E aí é importante que eu possa mostrar tudo aquilo que eu sou, com as falhas, com os acertos, com as fragilidades, com as potências, que a gente gosta de moldar, principalmente nas redes sociais, né? Então, será que você está sendo você? Ou será que você está sendo algo que você acha que é o que esperam para poder mostrar que você é você? Ui! E o que mais te faz sentir autêntico e livre? Poder transitar, por exemplo, em formas de falar, em arquétipos, ou ficar em uma única forma de falar em um único arquétipo?
Então, tá. Quais são, então, caminhos para essa autenticidade? Né? Acho que nem em todos os vídeos a gente traz essas dicas, né? Porém, acho que aqui é legal porque é um tema muito atual e que está sendo muito distorcido, para variar, né? Tem muitas coisas que são distorcidas e essa questão da autenticidade, ela surge o tempo todo hoje em dia e as pessoas estão um pouco perdidas do que é autenticidade de fato. Então, se a gente pudesse dizer para vocês caminhos para isso, é se escutar antes de mostrar. Então, primeiro eu volto para dentro, me escuto. E aí eu mostro, se fizer sentido. Se eu tô triste, eu tô triste. Se eu tô feliz, eu estou feliz. Se eu tô puto, eu tô puto. Se eu tô com raiva, eu tô com raiva. Viver pra si e não pra agradar o outro. E viver pra si não tem nada a ver com ser egoísta, tá? Isso é importante. É esse mesmo movimento de entrar pra sair, né? Então, eu olho pra mim e aí eu entendo o que é importante pra mim. E aí eu entendo os meus limites, eu entendo os meus sims e os meus nãos. E eu não faço, não tenho comportamentos ou não tomo ações em função do outro, para agradar o outro, para me mostrar para o outro. Então esse aqui é um check 2. Check 3, aceitar que a autenticidade, ela é imperfeita, ela é humana e ela é mutável. Nós não somos rígidos. Nem somos uma coisa só. Se eu tenho uma opinião e ela muda com o tempo, foda-se que vão falar depois, ah não, você disse uma coisa, opa, eu posso mudar de opinião se eu encontrar algo que faz mais sentido. E lembra que eu falei que inclui tudo, a autenticidade inclui tudo aquilo que eu sou, né? Então esse check 3 é sobre isso. E o último, eu diria, tenha coragem de não agradar. Gente, pra ser a gente, de verdade, incluindo tudo, investigando dentro para depois trazer para fora, eu vou precisar desagradar. Isso não quer dizer que eu vou desagradar todo mundo, quer dizer que eu vou agradar a alguns e desagradar a outros. Eu sempre falo para os meus pacientes, se você precisa agradar alguém, que seja a si mesmo. E se você está agradando a si mesmo e isso está agradando mais algumas pessoas, ótimo. Bônus. Porém, isso significa que você vai desagradar outras pessoas. Então, isso é uma escolha adulta, madura, eu sigo conectado comigo, com o que é importante pra mim, e sustento desagradar os outros. Ai, Fê, nossa, mas é difícil. Tá, é difícil pra mim também. Foi muito mais difícil no passado. Hoje em dia, é isso, gente, nem todo mundo vai gostar de mim, eu não tenho mais essa necessidade que todo mundo goste. Às vezes, quando uma pessoa que eu considero importante não gosta de algo que eu faço, de que eu falo, me dói, eu trabalho isso em terapia e sigo a vida. Então, ficam aqui 4 checks para vocês permanecerem conectados com a autenticidade. E aí, uma pergunta, como você sente que você tem transitado na sua vida? Você tem, de fato, sido autêntico? Ou a sua autenticidade, ela ainda está muito conectada ao que os outros esperam de você? Aqui ficamos em mais um. Acho que eu terapeutizei o Fê e vocês podem aproveitar para seguir esse caminho terapêutico para vocês também. Até o próximo vídeo. Até.